Vamos começar falando do jogo do Coritiba, que foi até Goiânia, jogou lá no Oba, enfrentou um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro e fez um resultado positivo, né, Nicolas França? Olá, Osmar Antônio. Na tarde deste sábado, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba, aqui em Goiânia, onde Vila Nova não tinha perdido para ninguém nesta Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba conseguiu uma vitória marcante por 3-0 para mostrar que segue sim na briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Era um confronto direto, o Vila entrou na rodada na 5ª colocação com 5 pontos a mais do que o Coritiba, agora baixa para 2 em relação ao adversário, porém o 4º colocado, o Mirassol, também venceu na rodada, um duelo direto do G4 diante do Novo Horizontino. Então o Coxa segue 6 pontos atrás do grupo de classificados ali para a primeira divisão do futebol nacional. Foi um jogo contado em algumas etapas, né? Teve a sua história contada em algumas etapas. Primeiro o Coritiba com mais posse de bola do que o adversário, que é um dos mais físicos nesta Série B, joga muito na trombada, na bola longa. O Coritiba tentou manter essa posse, aproveitar alguns espaços que o Vila Nova vinha dando e assim conseguiu a marcação do seu primeiro gol. Com o Júnior Brumado ali de 32 para 33 minutos da primeira etapa, ainda no primeiro tempo já com uma postura diferente, se fechando um pouquinho mais, recuando, mas não tanto como em outros jogos que teve vantagem e aproveitando as jogadas de transição, os contra-ataques. Coritiba fez 2-0, muito bem o Sebastião Gomes no meio de campo para recuperar, para sair jogando. Ele tabelou com o Natanael, que bateu cruzado, e na falha do goleiro Haus, o Coxa ampliava o placar. E depois, mais para o final do jogo, sem sofrer tanto defensivamente, o goleiro Pedro Morisco não fez nenhuma grande defesa no jogo. O Coxa ainda matou a partida com 3-0 após uma bola longa do Bruno Melo. Lucas Ronier foi mais esperto que a zaga do Vila Nova, que o goleiro Haus, e deu um balãozinho ali para cima do goleiro, mandou para a rede para encerrar a conta. 3-0, uma marcante vitória. Os jogadores do Coritiba, o técnico Jorginho, vinham falando que sempre acreditaram, nunca deixaram de acreditar no acesso, mas é claro, depois das 2 vitórias seguidas contra o Amazonas no Couto Pereira e contra o Vila Nova aqui em Goiânia, esse discurso dá para perceber que é falado com muito mais confiança por parte deles, como o Jorginho na entrevista coletiva. Foi uma vitória muito importante, uma vitória contra um time que, como você falou, há quase um ano que não perde aqui, que tem um jogo muito forte, propõe realmente, a torcida empurra. O que eu fui xingado ali é impressionante. Se eu não tenho sangue frio, tranquilo ali, peço muito a Deus para que me dê realmente o domínio próprio. E isso aconteceu, não xinguei ninguém, não briguei com ninguém. E o mais importante é que nós saímos vencedores. Isso mantém essa chama acesa, é importantíssimo. Os jogadores estão entendendo isso. Eu sei que quando eu cheguei, ou então em alguns momentos nessa nossa caminhada, há uma dúvida se a gente vai chegar ou não, mas eu continuo acreditando muito no acesso. De Goiânia, o Coritiba vai direto para Belém do Pará, local da próxima partida na quarta-feira contra o Paysandu, no estádio da Curuzu. Neste domingo, um treino no CT do Atlético Goianiense, a viagem durante a noite, e aí serão 2 atividades para preparar a equipe já em Belém do Pará, na segunda e na terça no CT do Remo, e o time indo a campo de novo na quarta, buscando a segunda vitória neste giro pelo Centro-Oeste, pelo Norte, resultados que o Coritiba sabem, só as vitórias vão mantê-lo na briga ainda pelo acesso. Osmar. Valeu, muito obrigado, Nicolas França. Foi uma vitória realmente muito importante, né, para o Coritiba, mas agora daí o Mirassol venceu. Então o Coritiba ele está na luta, porque hoje ele está a 6 pontos de entrar no G4 da competição. Mas o caminho é esse, né? Para mim foi o melhor jogo do Coritiba na temporada. E ficou claro que o Jorginho entendeu o que aconteceu nos jogos contra o América e contra o Operário. Né? Porque no jogo do Amazonas e no jogo de sábado, o Coritiba, no sábado, no domingo passado, chegou a tomar gol, mas não mudou. E melhor ainda, no jogo desse sábado, Osmar, o Coritiba fez o gol e continuou jogando. É verdade. E mesmo quando teve um jogador expulso, continuou jogando. Perfeito. Né? Tanto que sofre o pênalti e perde o pênalti, o Robson. E o pênalti não é por um problema tático, é por um erro técnico do Benevenuto. Sim. Que daí ele faz e daí sofre a falta que virou pênalti. Né? E depois virou falta de novo, só que daí expulsou o Vini.
E eu que sou um crítico Irapitã, Osmar e amigos, contumazos do Jorginho, para mim ele fez um excelente trabalho ontem. E assim, né, o Coritiba consegue emplacar 2 vitórias seguidas, marcando 6 gols nesses 2 jogos, é uma marca importante, mantém-se vivo, a matemática ainda, repito, é muito cruel, né, porque o Coritiba praticamente tem que vencer todos os jogos, mas é possível sonhar, né, é possível sonhar, até porque é muito mais palpável o sonho quando o time está te dando uma resposta, está te dando um retorno. E o Coritiba está dando esse retorno neste momento. Vacilou demais em jogos recentes, contra o América e contra o Operário, como citou o Christian, mas nestas partidas recentes, vitórias marcantes, e essa vitória de sábado, uma vitória absolutamente contundente pelo placar, né, elástico, poderia ter sido mais, e diante de uma equipe até então invicta jogando nos seus domínios, né? Então, hoje, o Vila Nova e o Mirassol têm a melhor campanha de mandantes dentro da competição. Mas é uma vitória realmente que coloca o Coritiba, ou mantém o Coritiba ainda acreditando. Vamos ver a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cristian Irapitã Costa lá, ó a pontuação, né? Então, o Santos é o líder, 56. O Sport, 56. Novo Horizontino, 54. Mirassol, 53. Ceará, 51. Vila, 49, América, 49, Coritiba, 47 e Operário, 47. Amazonas, 45, Avaí, 43, Goiás, 42, Chape, 37, Paysandu, 37. Que briga, hein? Que briga, hein? CRB, 36, Botafogo de Ribeirão, 36. Ponte, 35, Brusque, 33, Ituano, que demitiu o técnico Alberto Valentim, 31, e o Guarani, 31 pontos. Guarani do Alan Al, que ganhou o derby. Ganhou o derby, né? Com um gol do Matheus Bueno. Um gol do Matheus Bueno. Osmar, olhando aí a classificação... Sim. Quem tem chance ali do G4 real mesmo? G4? É. Até o 10º, porque o Amazonas tem esse jogo a menos contra o Goiás. Certo. Se o Amazonas ganhar esse jogo do Goiás, ele vai a 48, e aí eu acho que ainda tem chances matemáticas. Agora, de probabilidade, por exemplo, o Coritiba, que está ali em 8º, ele tem menos de 7% de chance, porque ele tem que praticamente vencer todos os jogos. Que é a mesma conta, igual do Operário agora, né, porque o Operário empatou. Osmar, o que traz expectativa? Primeiro, essa evolução do Coritiba. Certo. Segundo, a instabilidade ali na parte de cima. A gente estava há 3 semanas aqui, não. Novo Horizontino e Santos já era. Já era. Não é ainda. Exato. Não é ainda. E até porque, né, se você olhar, foi ruim o Mirassol ganhar porque ele abriu, mas ele segurou o Novo Horizontino. Sim. Né? Então, trouxe mais um para a dança. Se a gente disser, mesmo assim, que agora Santos e Sport estão encaminhados, o Novo Horizontino está a 7 pontos. Né? E o Novo Horizontino com 3 derrotas seguidas. Né? Então, assim, Osmar, como disse o Irapitã, primeiro, a matemática, enquanto a matemática estiver jogando, o Coritiba tem que acreditar. Ponto 2, não tem nenhum bicho-papão ali pela frente. E tem que fazer a parte dele. E o Coritiba fez muito bem a parte dele no sábado. E o Coritiba pode ter um jogo assim, que se tudo correr como o Coritiba está projetando, né, de ganhar bem do Paysandu, jogo difícil, Sim. Jogo difícil fora. Vai ser na Curuzu esse jogo, E né? o Paysandu jogou bem. O Paysandu jogou bem contra o Operário. Para o Coritiba, esse jogo seria melhor que fosse no Mangueirão. E aí um estádio maior, gramado melhor, porque uma das coisas que atrapalha os times que jogam na Curuzu é o gramado. E o jogo fica diferente, né? Naquele alçapão, assim. É muito parecido com o Oba. Bem parecido, E aí, depois, na sequência, o Coritiba pega o CRB, certo? Em Curitiba. E aí pode ter uma decisão, uma final de Copa do Mundo, Mirassol e Curitiba jogando em Mirassol. E aí, se vier essa final de Copa do Mundo e o Curitiba ainda superar a final de Copa do Mundo, aí tem jogo para 40 mil pessoas no Couto Pereira, que é Curitiba e Santos. Olha, tem muita coisa para acontecer, hein? Eles vão, por causa do show, né? Tem o negócio Já arrumaram o jogo do CRB. Mas tem ainda a questão de mais show que vai ter no Couto Pereira. Não, tá, tudo bem, mas o jogo de segunda-feira tá confirmado. Não, estamos falando do Santos, lá da frente. Do Santos, mas então tá. Então até para não, né? O Coritiba joga terça-feira,
7h30 da noite contra o Paysandu lá em Belém. Isso. E depois joga na segunda-feira, 6 da tarde. 6 da tarde, no Couto Pereira. Ó, algo a acrescentar o Curitiba, antes do intervalo? Eu acho que o Curitiba vive esse grande momento, tem que surfar exatamente do jeito que está e com um detalhe, né? Como o Brumado tem sido importante nessa evolução do Curitiba, porque ele não é brilhante tecnicamente, mas é um cara decisivo, um cara que sustenta o setor ofensivo e com isso, né, o trio de meio campo ali com o Josué, o Ronier e o Friso tem tempo para respirar, para buscar uma aproximação. Então o Curitiba flui melhor o seu jogo muito por conta da efetividade do Brumado como centroavante. E o Jorginho acertou, inclusive, nas alterações, no tempo delas. E mais um detalhe, o Iraptan citou o Brumado, mas para mim, no jogo de ontem, Natanael fez um partidaço. Agora, o Bruno Melo acabou com o jogo. Que jogo fez o Bruno Melo? 2025, da forma que for, o Bruno Melo é um cara que tem que ficar. Tempo Extra. Oferecimento Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiseg Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza mesmo, só Coral. Gongra Multimarcas.